Então vamos lá, o tema de hoje é discutir se finalmente a IBS e a CBS deverão fazer parte da base de cálculo do ICMS a partir do exercício 2026. Se essa é a sua dúvida e você quer descobrir quais os últimos andamentos dessa novela da reforma tributária, então fique conosco que você vai entender sobre isso no vídeo. Todo mundo que trabalha com direito tributário já tomou conhecimento de que a Secretaria de Pernambuco, aquela Cefaz-PE, afirmou que os tributos criados pela reforma tributária, portanto IBS e CBS, deverão integrar a base de cálculo do ICMS a partir de 2026, próximo ano, período da transição do regime atual para um sistema novo, mesmo que não haja a tributação e o recolhimento dessa rubrica. Ou seja, apenas simulando a primeira etapa da reforma tributária, Pernambuco já quer incluir o IBS e a CBS na base de cálculo do ICMS. É mole para você, contribuinte. É isso que saiu. Mas olha, isso foi uma resposta, uma resolução de consulta número 39/2025. E ela, por ser uma solução de consulta, ela é limitada ao consulente e à Companhia Energética de Pernambuco, a Neoenergia, que fez essa consulta. O protocolo dessa consulta veio essa resposta, mas ela já demonstra como o fisco deverá tratar e pretende incluir, mesmo nos anos de teste, a cobrança do IBS e da CBS na base de cálculo das notas fiscais quando elas forem destacadas. E assim vai apurar o ICMS. Isso é uma loucura. Mas Pernambuco foi a primeira unidade federativa a se pronunciar sobre o tema. E eu acredito que vários especialistas aí das receitas estaduais deverão replicar essa orientação maquiavélica, Mas graças ao bom Deus, logo em seguida houve uma outra solução de consulta, a de número 23/2025. Essa emitida pela Secretaria da Receita do Distrito Federal, esclarecendo uma dúvida de outro contribuinte, mas sobre a base de cálculo do IBS e CBS, se deveria fazer compor essa incidência do ICMS ainda em 2026. Ou seja, as duas soluções têm a mesma questão central, e é discutir se os tributos criados pela reforma deverão ser incluídos na base de cálculo do ICMS durante o período de transição, ou seja, ainda em 2026. Essa é a matéria de fundo das duas consultas. Apesar de serem duas receitas estaduais, a Receita de Pernambuco e a Secretaria do Distrito Federal, então Estado e Distrito, a consulta ela foi formulada a um ente distrital, Não foi formulada a Receita Federal. Mas nesse caso, a empresa de distribuição de energia elétrica, que questionou lá no DF se o entendimento seria de que a CBS e o IBS devem compor a base de cálculo do ICMS já no exercício 2026, foi uma consulta que trouxe um entendimento um pouco diferente daquela de Pernambuco. A dúvida surgiu porque a legislação da reforma tributária, aquela emenda constitucional, a 132 de 2023 e a lei complementar 214 de 2025, teriam instituído os novos tributos e também criou um mecanismo que pode neutralizar o recolhimento efetivo no ano 2026. Então ficou a dúvida, se criou e vai neutralizar, incide ou não sobre a base de cálculo ICMS? Essa conclusão é a que foi tomada pelo Distrito Federal. E com base na análise daquela coordenadoria de tributação do DF, eles concluíram que, em resposta ao questionamento apresentado, informa-se que em relação à base do ano de 2026, salvo disposição literal, em contrário da legislação tributária, a CBS e o IBS não devem fazer parte da base de cálculo do ICMS, com o fundamento lógico de que, juridicamente, nos parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 125 do ADCT, combinados com o artigo 348 da Lei Complementar 214/2025, não haveria essa criação de ampliação da base de cálculo. Ou seja, em outras palavras, o entendimento da consultada foi contrário ao do Estado de Pernambuco. E como no Brasil o direito tributário muda a todo momento, a Cefaz Pernambuco publicou ontem, dia 3 de dezembro de 2025, nós fomos informados da publicação e alteração do entendimento da nota técnica número 2 de 2025. Antes, a Cefaz entendia que o ICMS correspondia ao valor total da nota fiscal.
e incluía o IBS e CBS. Mas agora, com esse esclarecimento da nota técnica, a Cefaz trouxe uma nova roupagem. Apesar da inclusão do IBS e CBS estarem no ano 2026, mas não serem repassadas ao contribuinte final, constando na nota fiscal, mas no período de teste, admitiu a Cefaz Pernambuco que a não inclusão da base de cálculo dessa rubrica no ICMS é medida que se impõe. Por isso, ela corrigiu a informação prestada até 2 dias atrás. E assim, nós seguimos no Brasil com oscilações em direito tributário a todo tempo, mudando em tempo real. E a reforma é para 1º de janeiro de 2026. Então siga com a gente, que ainda vai ter muitas águas a rolar nesse finalzinho de ano. Que graças a Deus que foi contrário, né? Porque nem que seja para ser voto divergente, vencido, mas é muito bom que a gente tenha um voto contrário desde o começo. A lógica aqui é de que, como o recolhimento do IBS da CBS em 2016 será neutralizado pela própria compensação ou dispensa, esses valores não representam o custo efetivo de uma venda a ser repassada a um consumidor final, por exemplo. E, portanto, não devem compor a base de cálculo do ICMS. Para ser bem fiel ao que foi decidido, veja o que os auditores de lá, do Distrito Federal, disseram na solução de consulta Cotrim, a número 23, de 31/10/2025. Vejam, olha. Ocorre que a questão deve ser analisada de maneira bastante ampla, e nesse contexto é preciso aprofundar a investigação, voltando os olhares aos ditames do artigo 125 da DCT, e que prevê que o recolhimento referente à CBS e IBS poderá ser compensado com o valor devido das contribuições previstas no 195.1b e 4 e das contribuições do Programa de Integração Social. Então, todas aquelas contribuições, PIS, COFINS, elas vão interferir no cálculo da CBS no período de teste. A que se refere, então, o artigo 239, ambos da Constituição Federal, com qualquer outro tributo federal a ser ressarcido em até 60 dias, mediante requerimento do contribuinte. Além do mais, os sujeitos passivos que cumprirem as obrigações acessórias relativas aos tributos referidos no caput poderão dispensar do seu recolhimento, nos próprios termos da lei complementar. E aí ele continua. Assim, diante de todo exposto, percebe-se que a recente reforma tributária não veio para ampliar a base de cálculo do ICMS. Graças a Deus que ele disse isso, né? Em relação ao exercício do ano de 2026, as obrigações fiscais referentes à CBS e ao IBS estarão voltadas exclusivamente à apuração da necessidade de eventuais e futuras calibragens das suas alíquotas, tendo em vista que tal período do sistema prevê a compensação ou até mesmo a dispensa dos seus recolhimentos. Desse modo, por razões lógicas, salvo disposição específica na legislação em contrário, não deverão fazer parte da base de cálculo do ICMS os valores referentes a esses novos tributos. Não devem, portanto, nas conclusões do Distrito Federal, se inserir a CBS e a IBS para apurar a base de cálculo do ICMS. Senão, nós estaríamos fazendo pagamento de um tributo que ainda não está sendo exigido. E quais foram as conclusões, portanto? Em resposta ao questionamento apresentado, informou-se que, em relação ao ano de 2026, pelo menos, salvo disposição em contrário, o contribuinte deve ficar tranquilo que o IBS e a CBS não devem fazer parte da base de cálculo do ICMS. E esses foram os fundamentos da decisão em contrário da solução de consulta realizada no Distrito Federal, que vem em uma abordagem absolutamente contrária à que foi proferida em Pernambuco. E olha, o crédito tributário ele pode muito, é bem verdade, mas também ele não pode tudo, né? Não é possível que o contribuinte seria obrigado a pagar o ICMS até mesmo no período da simulação, na fase de teste do IBS e da CBS. Aí já é demais, né? E assim, com essas conclusões, nós ficamos por aqui. Esses temas da reforma tributária, eles são inovações, estamos todos descobrindo juntos, tá? Mas lembre, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, eles podem servir, inclusive, para a gente produzir os próximos vídeos que serão publicados aqui no canal, tá? E também não esqueça de nos seguir, porque é bem melhor que eu te conte do que o fiscal.